sou o professor Marcos Fábio, eu sou sócio-diretor da Formatar Consultoria Empresarial, empresa que é líder no seu segmento no Centro-Oeste de Minas. A gente trabalha com consultoria, gestão de negócios, treinamentos, palestras. Eu também sou autor do livro Olhar Empreendedor, Reflexões para Atitudes, e sou professor de pós-graduação em MBAs da Fundação Getúlio Vargas, UNA, PUC, e também trabalho com cursos, inclusive uma das cadeiras que eu leciono é negociação, e eu vou dividir com vocês um pouquinho dessa palestra da negociação que gera valor. Primeiro, vocês já pararam para se perguntar o que é negociação? Ou melhor, quais os estilos de negociação que existem por aí? A primeira coisa que a gente precisa entender sobre negociação é que negociação é um processo eminentemente humano. O que significa isso? É um processo em que você vai tentar obter aquilo que deseja da outra parte. Mas por que ele é um processo eminentemente humano? Esse é o conceito da Gelovitz. Por que ele é humano? Bicho não negocia, bicho mostra os dentes, bicho briga, bicho vai lá e quer guerrear. Mas seres humanos tentam chegar a um acordo, tentam se valer de respeito, política e por aí afora. O que significa a negociação então? As partes precisam chegar a um acordo conjunto. Mas só que para a gente entender o que é esse acordo conjunto, uma coisa que não é clara normalmente no mundo da negociação é o que normalmente nós negociamos? A pergunta de partida que fica é: será que realmente eu sei o que eu negocio? Veja bem, eu posso negociar bens, direitos, obrigações, materiais, insumos, produtos e por aí afora. Mas só que por trás disso tudo existe realmente o real objeto da negociação. Nós negociamos o que a gente chama do interesse. Então, antes de ser um produto ou um serviço, nós temos interesse. Qual é o meu interesse em relação a alguma coisa? Então, uma coisa que a gente precisa esclarecer, isso às vezes é até assunto de brincadeira, às vezes dentro do ambiente acadêmico, quando eu estou fazendo palestra, é que em maior ou menor grau, todos nós somos interesseiros. Isso significa dizer o seguinte: o ser humano é um ser movido por interesse. Ou melhor, não sei se é só o ser humano não. Se você tem um cachorro, por exemplo, e na sua casa é você a mão que o alimenta, você pode ter certeza que ele vai dar muito mais atenção a você do que as pessoas que não o alimentam. Toda relação é movida por interesse. Só que a gente aprendeu esse termo interesse ou interesseiro como algo pejorativo, né? Se a gente falar fulano é interesseiro, normalmente é aquela pessoa que só busca, tá de olho no dinheiro. Mas não, nós todos somos interesseiros em maior ou menor grau. Só que a gente precisa começar a entender o que é esse interesse. E aí, toda negociação, se a gente negocia o interesse, a gente precisa então compreender quais são esses princípios que regem a negociação. Então deixa eu explicar para vocês alguns princípios que regem a negociação. Primeiro princípio, pessoas. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa separar as pessoas dos problemas, as pessoas dos assuntos. Segunda coisa, a gente tem que focar nos interesses e não nas posições. E eu vou explicar um pouquinho depois o que é isso. Depois, quem quer negociar não chega com uma única situação: olha, só pode desse jeito e pronto, se não for assim não pode. Então isso não é negociação. A negociação ela pressupõe duas partes ou mais com poder de decisão e autonomia para poder chegar a um acordo comum. E essas partes precisam ter autonomia e conhecimento do que está sendo negociado para que as pessoas possam efetivamente tomar decisão. Se você não está com autonomia, chega para a rodada de negociação e vai lá só para dizer: olha, eu vim aqui para ouvir que eu tenho que falar para o meu chefe para depois voltar, você está minando a negociação. Depois, o próximo passo: negociar precisa ter critérios objetivos. Quando a gente não é objetivo no nosso critério, quando a gente não coloca a coisa de forma objetiva, quando fica na forma subjetiva, dá dupla interpretação. Por exemplo, se a gente falasse assim: nós precisamos negociar uma coisa que seja boa para a gente, para nós dois. Bom, mas o que é uma coisa boa para mim e o que é uma coisa boa para você? O que é uma coisa boa para a minha empresa e o que é uma coisa boa para a sua empresa? Precisamos ter critérios objetivos. E então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Pessoas, então, acho que está claro, né? Às vezes você vai ter que negociar com uma pessoa que eu não sei se você lá é muito afeto a ela, né? Às vezes é uma pessoa que você não gosta dela, mas ela tem o que a sua empresa precisa e a sua empresa precisa, ela também precisa do que você também precisa da empresa dela. Me atrapalhei aqui, na verdade é assim. Às vezes você não gosta dessa pessoa, mas ela tem o que você precisa para cumprir seus objetivos. E da mesma forma, às vezes ela pode não ser afeta a você,
mas ela tem, né, você tem aquilo que ela precisa. Então você tem que separar as pessoas dos problemas, né? Quando a gente está falando de negociação, nós estamos falando de discutir, trocar ideias com pessoas. Eu não estou falando para você casar com a pessoa, porque aí realmente você desafeta da pessoa, a história é outra. Mas nós estamos falando de negócio, de business, você tem que separar as pessoas do problema. Segunda coisa, o que é concentrar interesse? Quando eu comecei minha vida profissional, às vezes eu não entendia, por exemplo, o mundo político. Por que dois adversários políticos falavam mal um do outro em cima do palanque e depois lá no segundo turno estavam de mãos dadas. Até que depois que eu comecei a estudar os processos de negociação, aí eu comecei a compreender. Vamos a um exemplo simples. Vamos imaginar, né, estou em Minas Gerais, então aqui tem dois times, Atlético e Cruzeiro. Vamos entender o seguinte: se tem um atleticano roxo, daqueles que, né, não admite falar mal do time, e do outro lado um outro cruzeirense também bem aliado com os propósitos do seu time, essas pessoas têm desejos, têm posições opostas. Mas vamos imaginar a seguinte situação: você é do time do Cruzeiro e você está vendo o Atlético jogar contra o São Paulo, por exemplo, contra o Corinthians. E se o São Paulo perder para o Atlético, ou seja, se o Atlético ganhar, beneficia o time do Cruzeiro. Vamos imaginar que o São Paulo está disparando na ponta da tabela e ele precisa ser barrado. Se o Atlético ganhar dele, beneficia o Cruzeiro, porque ele está logo em seguida no segundo colocado. Será que os cruzeirenses vão torcer para o time do Atlético ganhar? Dificilmente, porque nesse momento não prevalece o interesse, prevalece a posição. Eu sei que se o Atlético ganhar vai ser bom para o meu time, mas eu não me admito torcer para o time adversário. Isso é quando nós estamos fazendo o que não deve ser feito, que é ficar mais na posição do que no interesse. Os bons negociadores, eles não ficam presos na sua posição, eles se concentram no interesse. Qual é o interesse para o meu time? O interesse para o meu time é que o Atlético ganhe, porque se o Atlético ganhar, ele vai barrar o São Paulo, que está crescendo na ponta da tabela, e eu vou chegar mais próximo. Então, isso é que move muitas vezes os políticos a pensar da seguinte forma: olha, eu não sou muito a favor daquele outro candidato não, mas já que no segundo turno é ele mais um outro, então deixa eu colocar aqui os interesses que eu gostaria que fossem discutidos. Se ele abraçar os meus interesses, eu vou apoiar ele na campanha. Então ele está muito mais pensando nos interesses do que na posição dele de adversário político, de qual partido participar. E aí, toda vez que a gente vai negociar, a gente também tem que lembrar de algumas premissas. E existem velhas premissas da negociação. Na palestra a gente trata de todas, aqui eu não vou tratar de todas. Isso está lá no livro do Carl Albert, chama Agregando Valor à Negociação, né? E aí uma dessas velhas premissas, por exemplo, é: jamais faça a sua melhor oferta de cara, né? Normalmente o que a gente aprendeu na negociação? Vai fazendo a técnica salame, vai tirando aos pouquinhos. Não faça a sua melhor oferta de cara, porque sempre a pessoa vai querer depois te exigir algo a mais. Só que a hora que a gente começa a pensar na filosofia do agregando valor à negociação, a gente começa a perceber, dentre tantos outros, tem outros bloqueios aqui, né? Tem uma série, a gente vai começando a pensar no tempo que se perde quando essas negociações se arrastam, porque as partes estão com medo, as partes não estão com transparência para abrir e deixar as coisas claras. A metodologia de agregando valor à negociação pressupõe que as partes sejam transparentes. E aí, para discutir isso, a gente também tem que discutir alguns bloqueios psicológicos. Porque dependendo do negociador que está fazendo o trabalho, a gente tem que lembrar que antes dele ser negociador, ele é uma pessoa. E as pessoas têm traumas, as pessoas têm medos. Por exemplo, se você tem uma necessidade de ser aceito e aprovado, você tem grandes chances de ceder muito facilmente além da conta. Eu não estou dizendo que você tem que ser um negociador que não pode ceder nada. Mas se você também fica querendo ser aceito, ó, eu preciso ceder porque as pessoas precisam gostar de mim, com certeza você não vai ser um bom negociador. E aí a gente discute também todos esses bloqueios psicológicos. Por exemplo, né, o medo de ser enganado. Toda vez que a gente vai para um lugar com medo, se a gente fica com esse medo de ser enganado, se a gente está com medo, a gente acaba não sendo a gente mesmo, não sendo tranquilo, a negociação não vai ser boa, né? Bom, nós temos aí hoje 3 tipos de negociação que a gente fala, né? A gente, analisando essa figura, vocês estão percebendo que a área do interesse próprio está maior do que a área do valor conjunto. É onde as partes estão puxando cada uma para um lado
e aí cada um concentrado na sua posição e o valor conjunto vai diminuindo. Esse é o tipo da negociação que a gente chama de ganha-perde. É a negociação truculenta, é a negociação onde as partes só ficam escondendo o jogo. E tem agora a negociação que trabalha para aumentar o valor conjunto. Veja a diferença da figura, né? O que significa isso? São onde as partes estão interessadas no valor conjunto, trabalham para isso. Essa é o que a gente chama da negociação ganha-ganha. Só que tem um terceiro tipo, que às vezes é a ganha-ganha disfarçada. Parece que a pessoa está ganhando, as partes estão ganhando, mas tem sempre um interesse escuso ali, e que a pessoa vai e não coloca aquilo às claras, e na hora que a negociação foi fechada, você pensou que era um ganha-ganha, parece que as duas partes ganharam, e quando foi ver, uma parte acabou perdendo. Esse tipo de negociação também é muito comum acontecer, e nós temos que tomar cuidado com ela, né? Bom, e toda negociação que se preza, ela tem um processo, e esse processo ele é universal, ele precisa ser compreendido. Por exemplo, a preparação, que é o momento antes mesmo de você estar com o seu interlocutor, conversando com ele, você precisa ir preparado. Você não pode ir para uma negociação sem saber o que você vai negociar, quais são os números, os objetivos, o que a sua empresa deseja, o que o outro deseja, né? Então tem que ter um momento da preparação. Depois é a abertura, né? Como é que você conduz o processo a abrir a negociação? Nesse momento você já está frente a frente com o seu interlocutor. E depois dessa abertura, que ela tem a função de criar um clima agradável. Bom, aí depois da abertura nós vamos para a exploração, que é à medida que a gente começa a se perguntar se todos os objetivos estão claros, e você começa a explorar fazendo perguntas para saber como é que cada parte está pensando, e aí você tem um momento de apresentar a sua solução, o seu serviço, a sua proposta. Depois da apresentação, tem o que a gente chama da clarificação, que é o momento onde a gente vai tirar dúvidas, é o momento que, se a pessoa não teve dúvida, você olha, mas deixa eu te explicar aqui, tem sempre uma dúvida que as pessoas me perguntam nessa parte. Enfim, é o momento que você está clareando as coisas. E aí já vem a ação final. O cadeado ali simboliza o quê? O fechamento, é quando você está fechando a negociação, e aí, depois disso, você vai fazer o controle e avaliação para as próximas negociações. E toda negociação ela poderia ser resumida nessa matriz aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, um comprador e um vendedor. O comprador necessita de alguma coisa e o vendedor também. O comprador quer alguma coisa e o vendedor também. E o comprador pode fazer alguma coisa e o vendedor também. Então vamos imaginar um exemplo. Um bem que está sendo negociado, onde o comprador necessita comprar esse bem entre 210 a 215 reais. E você tem o vendedor que ele deseja te vender isso entre 220 a 225. Bom, então nós temos aí duas posições diferentes. Bom, mas isso é o que ele necessita, né, na verdade. Mas ele está com a intenção. Agora, realmente, o que ele quer? Bom, apesar de eu ser o comprador e falar que eu quero entre 210 a 215, o que eu necessito, o que eu quero mesmo é comprar a 210. Eu não quero pagar além disso, não. E o vendedor também, à medida que ele começa a se perguntar, bom, o que eu gostaria mesmo era de vender, o que eu quero mesmo é vender 225. De novo, posições diferentes. Agora, à medida que a gente começa a entender que é uma negociação ganha-ganha, a gente tem que se perguntar o que eu posso fazer para melhorar essa negociação e fazer com que o sujeito se aproxime de mim, né? O meu interlocutor é a mesma coisa. Bom, eu sei que eu posso chegar a 217. Bom, e o vendedor também sabe que pode chegar aos mesmos 217. Aqui é o ponto da negociação. Mas normalmente, sabe o que acontece? Com as negociações que se arrastam muito tempo e não são focadas na economia de tempo, fica um daqui tentando bater nos 215, o outro fica tentando lá nos 210, o outro fica tentando bater nos 225, e as pessoas não chegam a um acordo comum. Né? Nós temos que trabalhar então para o ganha-ganha, e o ganha-ganha é onde o valor conjunto aumenta, a gente não tem perda de tempo, o foco é em outra coisa. Ok? Muito bem, é isso e muito mais que nós vamos trabalhar na palestra Negociação, Oportunidades e Ameaças. Fica aí o nosso convite, eu sou o professor Marcos Fábio e até a próxima, se Deus quiser.